Como assim o programa vai acabar, Bruno? Por que vai acabar? O que é que aconteceu? Não entendi nada. Pois é, meus amigos, estou aqui para elucidar tudo o que está acontecendo e anunciar aqui os próximos passos do Tricolor. Antes de começar, eu já peço encarecidamente like e comentário. Peço também que você se inscreva se não for inscrito. Ative as notificações. E se você puder, dê um hype nesse vídeo para ajudar a fazer com que ele alcance mais pessoas, beleza? Galerinha, vamos lá. Vamos explicar tudo o que aconteceu. Na última quarta-feira, no jogo entre Bahia e Paysandu, eu, por um entendimento ou até por seguir uma manada que não deveria, acabei cometendo um erro. E de fato eu assumo isso aqui totalmente, né? Foi um erro meu, uma tomada de decisão errada minha. O regulamento da CBF fala sobre algumas regras, né, que você precisa seguir para transmitir jogos, né? Para fazer narração, para fazer jornada. Né? E uma delas é que você não pode mostrar nada do estádio, além da sua face. E aí, por seguir uma manada, como eu falei, a gente adotou um modelo de colocar uma câmera virada para Bamor, né, para a torcida, e uma narração por trás. A gente tinha um narrador, né, no nosso projeto inicial, no escopo do projeto inicial, era para ter um narrador que ficaria num camarote e a câmera virada para ele e para um comentarista. Isso acabou não dando certo porque a Arena Fonte Nova tem uma questão muito ruim de internet, então a gente só conseguiu viabilizar a internet na tribuna. E a partir disso, o Baraúna recebeu um convite da Rádio Baiana FM e a gente entendeu que seria a melhor solução para trazer esse conteúdo de jornada para o canal, né? Então a gente firmou uma parceria com a Baiana, onde eles já tinham a narração, né, com o Fábio Gomes. Então a gente só fez incorporar essa narração para dentro da nossa jornada. Então a gente fazia ali 2 horas de pré-jogo na rua, entrevistando o torcedor. Depois a gente subia para a bancada, fazia um pré-jogo com imagens ali do campo, do aquecimento. E depois a gente ia para a jornada propriamente dita. No jogo Bahia e Paysandu, que aconteceu lá em Belém do Pará, eu vi um canal que usei como referência, um canal chamado Xarel TV, no qual eles faziam o seguinte: além da narração e além da imagem para a torcida, o lance acontecia e ele recortava, fazia um vídeo curto dos melhores momentos da partida e colocava como flashes. E daí eu busquei, né, essa referência, porque aqui na Bahia ninguém tinha feito isso ainda. Então eu fui para cima de tentar entender como é que funcionava a mecânica, né, qual equipamento comprar para poder fazer isso, para poder captar imagens de alta qualidade e já ter o corte ali de maneira imediata. E isso não é tão simples assim, tanto é que a gente só conseguiu implementar de fato no jogo contra o Paysandu. Foi a estreia, né? E logo na estreia a gente bateu aí quase 6.000 de pico de visualização na live. Claro que tinha muita gente do Paysandu que, por conta da dificuldade de não ter um Amazon Prime, acabou invadindo a live, mas enfim, a live ficou gigantesca. 6.000 pessoas assistindo em simultâneo, era uma live histórica para o canal, que até então a gente só tinha batido no jogo contra o Fluminense na temporada de 2024, muito por conta que o jogo teve uma paralisação por conta da chuva, então entrou muita gente interessada, né, em entender o que, que estava acontecendo na Fonte Nova. E aí procuraram um canal do Bahia e graças a Deus o nosso foi contemplado na época para que essas pessoas fossem buscar essas informações. Né? Então foi um fenômeno. Desde então a gente nunca teve uma live com mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foi no dia da estreia do Bara 12 em Ponto. Né? Depois a gente nunca mais conseguiu bater esse tipo de número. Né? Nossa média de live era 1.000 pessoas no máximo, assim. Enfim, a live ficou gigante. E a gente acabou sendo notificado, né, que não poderia nem mesmo ter imagens da torcida, sendo que todo mundo faz imagens da torcida, né? Mas eu acho que o combo total acabou infringindo mais de uma regra, e aí, se eles deixavam passar a regra de botar a imagem da torcida, da arquibancada, com a gente colocando, fazendo um combo a mais, sendo que tá no regulamento também que você pode utilizar vídeos curtos, né? Que foi o que a gente fez, né? Fazia um corte de, sei lá, meio segundo, que era o lance,
colocava como flash na tela, mas foi o suficiente para eles derrubarem a live e, além de derrubarem a live, dar um strike aqui na plataforma. A gente tomou um strike. E só para explicar a vocês o que é um strike é uma advertência. Se você toma mais de uma advertência por uso de direito de imagem, seu canal é derrubado, né? Se você tomar 3 strikes, seu canal é derrubado. Ele para de existir, ele deixa de existir. A plataforma tira ele do ar. E como a gente tomou esse primeiro strike, né? A gente não pode mais arriscar. Mas para além disso, né, quando você toma um strike, você fica por 90 dias sem o direito de fazer transmissão ao vivo de qualquer maneira. Seja no estádio, seja aqui no estúdio, seja no BaiaCast, seja em qualquer lugar. A gente não pode mais transmitir ao vivo por 90 dias, a contar de ontem. Então a gente está aí 3 meses impossibilitados de fazer lives. O que é uma tristeza, né, pra gente, porque assim, não foi de má fé, até porque tem outros canais que fazem exatamente o que a gente fez e fazem até de maneira fazem até mais descuidados, como a gente teve o cuidado de utilizar o vídeo curto, de botar ele rápido, de diminuir a tela, mas ainda assim, né, aconteceu isso com a gente. A gente entende que alguém pode ter denunciado, né, porque a gente recebeu na própria tribuna alguém da CBF para falar com a gente, então me tira a possibilidade de ter sido inteligência artificial que identificou esse conteúdo de fato infringindo regras, mas enfim, passou, já era. Entender agora quais próximos passos. A primeira medida que a gente adotou para poder minimizar isso que aconteceu com a gente é continuar a fazer o Bara 12 em ponto, só que de maneira diferente, não mais ao vivo e sim gravado. A gente vai gravar sempre, sei lá, 11 horas da manhã, a gente vem pro estúdio, grava o programa e logo em seguida, ali por volta de 12h30, né, porque sai um vídeo gigante, então não sobe para a plataforma tão rápido, então quando chegar 12h30, 1 hora da tarde, o vídeo vai estar estreando e aí você que é assíduo do programa, eu peço por favor que engaje esse conteúdo, né? Que você deixe o like, que você compartilhe o vídeo, que você comente nesses vídeos, porque é a maneira que a gente tem, a única maneira que a gente tem de continuar a fazer o que a gente vem fazendo ao longo dessa temporada aí que a gente estreou o programa em parceria ali com o Jailson Baraúna. Para além disso, a gente vai cada vez mais intensificar a produção de conteúdos diferentes, né? Como documentários, entrevistas, né? A gente vai buscar histórias para ser contada, como a gente fez com o conteúdo lá do centro de treinamentos, né? Que a gente acabou indo lá na comunidade quilombola, falamos com um integrante dessa comunidade, né? Mapeamos ali onde seria o CT do Bahia. Então, cada vez mais a gente vai ter esse tipo de conteúdo, contando histórias interessantes, histórias que agreguem. Para além disso, tem outras iniciativas que a gente está preparando, né? Que com esse tempo de sobra eu vou poder me dedicar mais a produzir isso. Né? Para além de produzir o programa, agora eu tenho um pouco mais de tempo para poder produzir esses conteúdos autorais, né? E sair desse viés aqui de só buscar notícias e repercutir aqui no canal. Tá bom? Então é mais ou menos isso o que a gente pretende fazer. Esse conteúdo aqui não é para chorar, nem para se vitimizar. Eu acho que o erro também aconteceu por parte da gente, né? Para além de entender que talvez possa ser injusto, porque outros canais infringem as regras e não sofrem essas penalidades, mas o que a gente fez também foi um pouco a mais. E esse pouco a mais pode ter resultado aí, né? Nessa perda de paciência por parte da CBF. Enfim. Como eu estava falando, apesar de entender que foi injusto, porque outros canais fazem e não sofrem penalidades, a gente errou, e se a gente errou, infelizmente a gente tem que pagar pelo nosso erro, e a forma de pagar por esse erro é ficar 90 dias aí sem ter lives. Então, inicialmente o programa Contra-Ataque, ele está suspenso, o Papo de Fonte vai continuar acontecendo lá do estúdio do BaiaCast, mas somente no canal Papo de Fonte, né, porque o Papo de Fonte foi um projeto que eu abracei
essa causa. Então eu cedi o espaço lá no BahiaCast para eles poderem iniciar essa trajetória, né, no canal deles. Eu sei o quanto é difícil você começar, então eu vou dar uma assistência ali de como posicionar bem os conteúdos dele, né, posicionar as lives, produzir a live deles, mas diretamente para o canal deles. Então, se vocês puderem, né, se inscrevam lá no Papo de Fonte se vocês gostam desse programa, porque ele vai continuar acontecendo lá no canal Papo de Fonte mesmo, beleza? No mais, é basicamente isso. Eu peço desculpas, né? Infelizmente, erros todo mundo tá passivo de cometer. Eu cometi e eu entendo totalmente que eu vou ter que arcar com a consequência disso. Mas fiquem tranquilos que os conteúdos vão continuar acontecendo, tá? Como eu já falei, vamos produzir cada vez mais conteúdo original, autoral. As análises pós-jogo vai continuar em formato de vídeo, como vocês se habituaram e têm gostado. As assistências têm sido legal. Eu só peço que vocês, de fato, engajem. Eu não vou ficar aqui pedindo Pix, não vou pedir nada disso. Eu só peço que vocês engajem o conteúdo em formato de vídeo. O Bara 2 em Ponto continua em formato de vídeo. Eu só peço que vocês engajem, porque se vocês gostam do programa, é a maneira de permanecer durante esses 3 meses com ele vivo. Para quando essa advertência expirar, a gente poder voltar em alto nível e em grande estilo para o ao vivo, tá certo? Então, só foi explicando mesmo quais são os próximos passos do canal. Tá bom? É isso, galera. Obrigado. Mais uma vez, desculpa. E peço que vocês não deixem de acompanhar aqui o Tricolor On, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, tá? A gente comete erros, claro, vacilos, se excede às vezes, se estressa às vezes, mas a gente faz isso pra você e com muito carinho mesmo. Vai ser uma barra? Vai. Porque a gente estava num caminho legal, né? A gente estava se consolidando ali na liderança do horário de meio-dia. A gente estava conquistando um público também no horário da noite. Infelizmente, isso vai ser interrompido por enquanto. Mas a gente espera que tudo ocorra bem e logo em breve a gente esteja de volta no ao vivo, tá bom? No mais é isso. Eu agradeço demais aí a compreensão de vocês e o apoio. Até o próximo conteúdo. Muito obrigado.